Bom dia. Hoje nós vamos começar a segunda parte do curso de Microeconomia 1. Né? Não sei se vocês lembram no começo das aulas, né? Eu falei que boa parte do que a gente iria aprender em Microeconomia 1 era de teoria do consumidor. Mas em um certo ponto a gente iria mudar para a teoria da firma, né? Falar exatamente como as empresas tomam decisão de produção, quanto elas definem o custo ótimo de produção, a quantidade ótima produzida e assim por diante. Só que eu comentei também que essa parte ia ser mais rápida que a parte da teoria do consumidor. Por que motivo? Por um simples motivo. Porque boa parte do ferramental que a gente iria aprender, né, boa parte do ferramental que a gente iria aprender na teoria do consumidor seria aproveitado na teoria da firma. Tá? Então, muito do que eu vou apresentar agora para vocês vai ser extremamente rápido porque é totalmente analógico, como a gente diz, no sentido de que você faz uma analogia perfeita entre a decisão dos consumidores, qual é a cesta de melhor consumo, qual é a cesta que minimiza gasto, com a firma, em que ela escolhe qual é o melhor mix de produção, que vai maximizar os seus lucros, maximizar a quantidade produzida ou minimizar o custo de produção. Tá? Então, começamos agora a teoria da firma. Né? Teoria da firma ou teoria da produção. Então, a primeira coisa importante, o primeiro conceito importante a introduzir para vocês com relação a isso é o conceito de tecnologia. Bom, se vocês vão investir, por exemplo, em alguns fundos de investimento, tem fundo de investimento, não sei o que lá, Trend Technologies, né, ou Trend Futures, coisas desse tipo, e chama sempre de tecnologia, o que a gente chama de alta tecnologia, a gente chama, por exemplo, TI, tecnologia da informação. Então, a gente sempre associa a palavra tecnologia a coisas extremamente avançadas. Tá? Em economia, tecnologia tem um sentido levemente distinto e mais abrangente do que isso. Tecnologia, na prática, é o que define as combinações viáveis de fatores / insumos, né? A gente vai usar fatores de produção ou insumos, de maneira geral, insumos, mas o mais genérico é fator de produção e produtos. Então, a tecnologia diz o quanto você consegue produzir com aquele dado nível de capital e trabalho. Né? Vocês já estão acostumados com a ideia de que a produção se deve a uma junção de capital e trabalho, né? Mas a tecnologia é o que define o limite para aquilo. O limite tecnológico é o limite que você consegue produzir com a máxima eficiência, dado aquele capital e trabalho e o conhecimento que existe na sociedade naquela época. Então, tecnologia é uma coisa que existe mesmo, digamos assim, na época pré-histórica. Né? Acho que um bom exemplo para pensar em tecnologia é pensar, por exemplo, em quanto se gasta de esforço e de insumos para fazer um bolo hoje e quanto se gastava para fazer isso há um bom tempo atrás. Então, imagina que a gente está na Idade Média e vai fazer um bolo, você precisa provavelmente colher o trigo, moer o trigo, você não tem um fermento altamente eficiente, você vai ter que bater na mão, você vai ter que acender o fogo, você vai ter que juntar e assim por diante. Né? Você imagina o grande trabalho que é fazer um bolo. E hoje em dia você pega um bolo pré-preparado numa caixinha, mistura com os ingredientes, põe no micro-ondas e você tem até um bolo de micro-ondas. Né? Então, mudou muito a tecnologia e a capacidade de produzir mesmo uma coisa tão física quanto o bolo. Tá? Então, para nós, tecnologia é o que define as combinações viáveis de fatores de produção. A gente vai usar muito esse termo, tá? Fatores de produção, mas a gente pode usar o termo insumo e produto. Então, na prática é quanto eu preciso de certos fatores de produção e insumos para se obter uma certa quantidade de produto. Tá? Uma curiosidade, isso é um dos principais campos de minha pesquisa, né, de microeconomia, que é o que a gente chama de economia da tecnologia, né, de como a tecnologia evolui, muda a produtividade das empresas, da sociedade e assim por diante. Tá?
Bom, conjunto produção. Outro elemento que eu queria introduzir nesse começo da aula. O conjunto produção é o seguinte: dadas as restrições tecnológicas, dada a situação tecnológica que se está no momento, né, o conjunto produção é o conjunto de insumos e produtos factíveis. Ok? Nós representamos isso de uma maneira bastante simples com um gráfico, né? Um gráfico que a gente vai chamar de gráfico de função produção, né? Habitualmente vai ter esse nome, mas a gente está olhando para um ponto específico, que é um gráfico em que eu tenho Y contra X, em que Y é o meu produto, a quantidade de produto que eu consigo fazer, e X é um insumo qualquer que eu estou analisando. Tá? Pode ser um insumo trabalho, pode ser um insumo capital, pode ser um insumo mesmo, como litros de petróleo e assim por diante. Né? Se eu estou olhando para uma fábrica que transforma litros, no caso a gente não mede petróleo em litros, né? Mas barris de petróleo em litros ou hectolitros de gasolina. Tá? A função produção típica, né? A função que associa essas duas coisas, é uma função, em geral, crescente a taxas decrescentes, né, côncava. A gente chama esse limite de produção de um nome específico, que é o nome função de produção ou função produção, simplesmente. Que esse é exatamente ditado pelo limite tecnológico. Né? A tecnologia diz que, daquele momento, diz que quando eu tenho tantos barris de petróleo, o máximo que eu consigo obter é tantos litros de gasolina e assim por diante. Né? E o conjunto produção é toda a área, incluindo a função produção, do que está abaixo da função produção. Isso aqui é o conjunto produção. Ou conjunto de produção, né? Que é isso que eu falei aqui. Então, dadas as restrições tecnológicas, ou seja, dado esse limite tecnológico, quanto eu consigo produzir de cada uma das coisas. Outra analogia que eu costumo fazer para deixar isso aqui um pouco mais claro para os meus alunos é voltar no exemplo do bolo. Tá? Digamos que isso aqui é a quantidade de farinha e aqui é o tanto de quilos de bolo que você consegue fazer. Digamos que com 1 quilo de farinha, eu consigo 1,5 quilo de bolo, por exemplo. Né? Agora, não sei se vocês concordam comigo, mas eu consigo fazer o mesmo 1,5 quilo de bolo com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? À medida que eu vou aumentando a quantidade de insumos, eu também consigo fazer a mesma quantidade de bolo menor. Só que, é claro, se eu estou usando mais insumo do que aquele mínimo necessário, eu estou fazendo de modo ineficiente. Então, toda essa área abaixo para cá, e assim por diante, eu estou apontando para vocês áreas em que eu estou gastando mais insumo do que aquilo que seria necessário para obter aquele produto. Outra maneira de pensar é pensar sobre o insumo, fixem um nível de insumo e pensem, quanto eu consigo produzir de produto? 1 quilo? 1,5 quilo? 2? 2,5? 3? Até 3 eu consigo. Eu consigo com essa mesma quantidade produzir 3,5? Não. Por quê? Porque esse ponto hipotético está acima da minha função produção, fora do meu conjunto de produção. Tá? Então, essa reta, essa linha sólida da função produção marca exatamente o limite da minha capacidade de produção. E aí fica uma pequena curiosidade que eu vou colocar só em grafite. Tá? Então, e nesse gráfico, como se vê o avanço tecnológico? O avanço tecnológico se vê da seguinte maneira. Vou fazer um gráfico pequeno aqui, apenas em grafite, só para vocês entenderem a ideia. Então, digamos que eu estou fazendo análise de uma empresa
E essa é a função produção da empresa. E aí eu falo, puxa, eu queria atingir esse nível de combinação, né? Nível de produção, nível de insumo. Aí você fala, sinto muito, isso está fora do conjunto produção. Né? Aí eu faço uma inovação tecnológica e essa inovação tecnológica vai mudar a curvatura da minha função produção. E agora eu consigo produzir mais com menos, mas ainda não atinjo aquele ponto. Faço outra mudança tecnológica e aí sim eu consigo chegar naquele nível de produção. Então, a evolução tecnológica, a melhoria tecnológica é um avanço na curvatura e no formato da função produção, não só das empresas, mas também isso é usado para países, né, para ver o avanço tecnológico dos países. Tá? Mas eu queria que vocês ficassem atentos, então, a esse conceito, função-produção, que eu vou definir também de um modo mais claro. Função-produção. O que é a função-produção? A função-produção é o máximo possível de produção para cada nível de insumo. Máximo possível de produção para cada nível de insumo. Ok, pessoal? Então, com isso, eu apresentei para vocês o básico da teoria da firma, recapitulando, que é apresentar que a tecnologia vai definir o que é viável e o que não é viável. Dada a tecnologia, eu consigo definir o conjunto produção, que é todas as combinações entre insumo e produto que são possíveis dada aquela tecnologia. Mas me interessa toda essa área em azul? Não. Me interessa, em particular, essa linha sólida, que é a função produção, que é o máximo possível de produção para cada nível de insumo. E aqui é importante dizer por quê para vocês. Nós fazemos isso porque, em economia, a gente não está buscando analisar qualquer modo de se produzir. A gente está buscando um padrão, um benchmark, que é o quê? Um modo mais eficiente de se produzir. Nós sabemos que na vida real, muitas empresas estão longe dessa função produção, desse limite modo eficiente de produção. E isso é que dá um espaço para que muitos administradores de empresas, muitos gerentes de produção, possam sempre fazer melhorias, porque as pessoas estão muito longe desse limite da função produção, estão muito longe da capacidade produtiva. Tá? Agora eu queria dizer para vocês algumas características da função produção. Algumas características da função produção. Né? Primeiro, é possível o desperdício. O que significa isso? Exatamente aquele exemplo da farinha. Né? Eu posso fazer um bolo com quantidade mínima de farinha, eu posso fazer com muito mais. Então, eu posso desperdiçar. Uma segunda característica, que fica em inglês aqui, é no free lunch. Né? Não existe almoço grátis. Né? A frase característica, muito já repetida, mas qual é a ideia? A ideia é que eu não consigo produzir algo de nada. Então, é mais ou menos como assim, se eu tenho zero de insumo e eu tenho tanto de produto. Não, esse gráfico, se o gráfico começasse aqui em cima, acho que todos têm que convir que seria muito estranho que sem nenhum insumo eu conseguisse produzir um produto. Né? Seria uma loucura. Em geral, a inação, né? Ação com a negação in, então a não ação, não agir é possível. Em geral acontece isso. Né? Eu consigo ficar em zero insumo, zero produto, eu não faço, eu decido não abrir a minha fábrica para produzir. E o quarto elemento que é muito importante para vocês é o retorno em escala. O que é o retorno em escala? O retorno em escala é quanto eu ganho à medida que eu elevo o nível de produção de uma firma. A gente tem retornos decrescentes em escala, em que eu tenho uma curva da função produção exatamente como a gente estava vendo aqui, côncava. Eu tenho retornos constantes em escala, em que essa função produção é linear. E eu tenho retornos crescentes em escala,
em que eu consigo produzir cada vez mais com menos. Então eu tenho retornos de escalas podem ser divididos em retornos decrescentes, constantes ou crescentes. O que é importante que vocês percebam do que acontece na vida real? Na vida real, as empresas tendem a ter retornos decrescentes em escala a partir de algum nível. Tá? Retornos constantes e crescentes podem ocorrer em circunstâncias específicas, mas eles não acontecem sempre e de qualquer maneira na vida real. Basta você pensar o seguinte: se todas as empresas tivessem retornos crescentes em escala, o que significa? Significa que eu consigo produzir muito com um acréscimo menos do que proporcional nos insumos. Isso tenderia a concentrar todos os setores industriais em uma única ou em poucas empresas. Só que não é isso que acontece, né? Dependendo do setor, você tem uma função produção típica diferente, porque a tecnologia ela é setorial, a tecnologia está relacionada ao produto e os fatores usados naquele setor. Então, sei lá, a tecnologia do setor siderúrgico é totalmente diferente da tecnologia do setor de padarias. A tecnologia do setor petroquímico é totalmente diferente da tecnologia do setor de corte de cabelos, né, de serviço de corte de cabelo. E aí o que vocês podem pensar é o seguinte, né? O retornos decrescentes em escala evita excessiva concentração. Quando você tem certas dimensões de função-produção com um pouco mais de retorno constante, ou no começo retornos crescentes, você tende a ter setores maiores. Por exemplo, o corte de cabelo, você tem muitos barbeiros numa cidade, enquanto que provavelmente, quando você pensa em siderúrgicas num país, você tem poucas, né? Isso tem a ver um pouco com esse regime de retornos em escala ou não. Tá? Vocês vão ver que raramente uma função-produção é exatamente só isso, só isso, só isso. Ela varia ao longo do nível de produção. Isso vai ficar mais prático e mais claro para vocês no próximo conteúdo. Tá? Então, vamos fazer uma breve